Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Mob Rio informou na manhã desta quarta-feira, dia 8 de março, que dois veículos articulados da nova frota foram vandalizados próximo à estação Pedro Correia, sentido Terminal Alvorada, no corredor Transcarioca. Os ônibus faziam as linhas 35 Madureira Alvorada Parador e 46 Penha Alvorada Expresso. De acordo com o relato dos motoristas, moradores de rua atiraram pedras nos articulados, quebrando os vidros laterais dos veículos. Desde o início das operações da nova frota foram registradas 580 ocorrências de vandalismo em janeiro e 610 em fevereiro, resultando em janelas apedrejadas, sistemas de portas danificados, bancos rasgados e perfurados, além de martelinhos que são utilizados para quebrar a janela de emergência, furtados e pichações. E falando no BRT, o corredor Transcarioca do BRT do Rio registrou um aumento de 7.000 passageiros por dia após a estrada em operação no dia 1º de março dos 110 novos ônibus comprados pela Prefeitura do Rio. A média diária de passageiros pagantes de gratuidades passou de 80.000 para 87.000. Já a expectativa de aumento da demanda, a exemplo do que ocorreu no corredor Transolímpica, o primeiro a receber os novos ônibus do sistema BRT em dezembro de 2022. Lá, a quantidade de passageiros passou de 28.000 para 35.000 passageiros. A circulação da nova frota no corredor Transcarioca está diminuindo o tempo de espera dos passageiros nas estações dos horários de pico. A linha que teve a maior redução de 70% foi a 40 Madureira Alvorada Expresso. O tempo de espera dos passageiros é de 6 minutos, contra os 20 antes da chegada dos novos ônibus. A frota da linha aumentou de 6 para 17 carros. Já as linhas 42 Galeão Manassaya Parador e 46 Penha Alvorada Expresso tiveram uma redução de 60% nos seus intervalos, de 20 para 8 minutos e de 15 minutos para 6 minutos, respectivamente. A Marco Polo S.A., em parceria com a Creative Bus Sales, empresa norte-americana e maior rede de concessionárias de ônibus do país, apresenta o Grande Executive, um novo modelo de micro-ônibus na CD/NLA Vegas Show 2023. A feira é dirigida a profissionais do segmento de transportes com motoristas dos Estados Unidos e será realizada entre os dias 5 e 8 de março na cidade de Las Vegas. O desenvolvimento do Grande Executive e do Grande Chute representa um trabalho conjunto nas engenharias da Marco Polo no Brasil e no México, e se destaca pelo superior nível de conforto e sofisticação. Os modelos possuem layout interno moderno e acabamento aconchegante em padrão automotivo e proporcionam mais conforto para os passageiros e motoristas. Projetados com chassis Ford F59, os modelos têm PBT de 9.980 kg, 10 metros de comprimento total, 2,5 de largura externa e 3,2 de altura externa e 2 metros de altura interna, e podem transportar até 32 passageiros dependendo da configuração interna e das opções de poltronas com larguras de 1,94 m, cinto de segurança de 3 pontos, tomadas USB e sistema de reclinação com amortecimento. O Grande Executive e o Grande Chute são equipados com ar-condicionado Valel de teto que oferece maior fluxo de ar e baixo nível de ruído interno, iluminação interna ambiente indireta com opcional de luzes internas Full LED com linha decorativa. E segundo André Armaganijan, a escolha pelo Ford F59 se deu em razão das vantagens que oferece em termos de desempenho, economia, assistência em todos os Estados Unidos e baixa manutenção. Equipado com um motor de 7,3 litros a gasolina e transmissão automática a 6 marchas de overdrive, tem funcionamento silencioso e baixa emissão de poluentes. Possui ainda freios a disco nas 4 rodas com sistema anti-travamento. A CD/NLH Vegas Show 2023 foi realizada no Las Vegas MGM Grand Hotel, dirigido a operadores especializados em transporte de alto padrão, como limousines para o translado de executivos, entre outros. O evento
conta com a participação de montadoras, fabricantes de veículos, fornecedores de componentes de tecnologia em um espaço de exposições. A Creative Bus Sales tem 41 anos de experiência no fornecimento e comercialização de veículos para as mais diferentes aplicações de transporte. Com sede em Indianápolis, na cidade de Indiana, possui 22 pontos de atendimento e mais de 80 representantes de vendas em todos os Estados Unidos e atende mais de 2.000 clientes por ano. Um ônibus rodoviário 100% elétrico da BID começou a ser testado pela Lira Bus, empresa de fretamento que transporta os clientes da companhia aérea Azul. O veículo é utilizado no traslado de seus passageiros na linha Tamboré-Viracopos, em 2 viagens pela manhã e 2 à tarde. A expectativa é que em breve o veículo seja testado também nos trajetos entre o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Viracopos e entre o aeroporto de Congonhas e a rodoviária da Barra Funda, proporcionando mais segurança e conforto aos passageiros. A iniciativa é uma parceria da BID, Azul e da Lira Bus, empresa do setor de transporte conhecida por operar no segmento de fretamento, linhas rodoviárias e trechos intermunicipais em São Paulo. Buscamos alternativas para oferecer aos nossos clientes opções de mobilidade cada vez mais sustentáveis, afirma César Frizarini, gerente comercial da Lira Bus. O ônibus D9F da BID tem 12 metros, é silencioso, não emite carbono e tem capacidade para transportar 46 passageiros. O modelo D9F, além de ser sustentado, oferece ao cliente rodoviário economia e alto desempenho nas estradas. Trata-se de uma ótima oportunidade para o traslado entre os aeroportos e cidades, afirma Marcelo Schneider, diretor da divisão de ônibus da BID. Na Azul, estamos de maneira constante implementando inovações para melhorar ainda mais a experiência dos nossos clientes, e o ônibus elétrico faz parte desta estratégia. Além de este experimento em rotas selecionadas, é mais uma iniciativa das políticas da ESG da companhia, afirma Felipe Manson, gerente sênior da experiência do cliente da Azul. O chassi BID do modelo D9F traz baterias que podem ter autonomia de 300 km, além de 402 cavalos de potência e 2 motores elétricos integrados às rodas do eixo traseiro. Em sua configuração interna, encontram-se sistemas de áudio e vídeo, conectores USB e poltrona reservada com elevador para acessibilidade. Com essa autonomia, é possível realizar médias distâncias com um grande desempenho e economia de operação. O ônibus tem baixo consumo energético e de manutenção. A garantia da bateria é de 8 anos ou de 15.000 km. A BID tem fábrica de chassis elétricos no Brasil desde 2015 na cidade de Campinas, em São Paulo. A capacidade anual de produção é de 2.000 chassis de ônibus por ano. Atualmente, a BID está em fase de produção de 100 chassis de ônibus elétricos para entrega já no início de 2023. Em todo o mundo, a BID possui mais de 70.000 ônibus elétricos circulando. Somente no Chile e na Colômbia são 1.500 veículos elétricos da BID em operação. No Brasil, a BID tem 93 ônibus elétricos em circulação em 13 cidades, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Fortaleza, região metropolitana de Salvador, Vitória, Campinas, Maringá, São José dos Campos, Bauru, Santos e Guarujá. As características do ônibus D9F são as seguintes: autonomia de até 300 km, 5 anos de garantia para o trem de força, motores elétricos e caixa de redução, baixo consumo energético, baixo custo de manutenção, não poluente e silencioso, 8 anos ou 500.000 km de garantia para a bateria, 2 motores elétricos BID 2912 TZXYA, integrados às rodas do eixo traseiro que proporcionam 402 cavalos de potência máxima. Chassi tubular, não necessita alongamento para carrocerias de até 13,2 metros, estrutura em aço de alta resistência à torção e à flexão, freios a disco com sistema ABS, certificados ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015 e BID D9F 20410 e controle de tração.
A falta de manutenção preventiva e corretiva segue deixando diversos ônibus da Aviação Redentor, que operam as linhas municipais 600 e 309, por exemplo, circularem com goteiras no sistema de ar-condicionado. A reclamação dos passageiros é diária e em vários coletivos da empresa a cena se repete. Através das redes sociais e também de grupos de mensagens por aplicativos, os clientes da empresa de ônibus podem ter uma providência. A Secretaria Municipal de Transporte do Rio, que é órgão de fiscalização do transporte da cidade, ainda não se manifestou sobre as denúncias dos moradores da Zona Oeste, onde os ônibus circulam. A Aviação Nossa Senhora de Lourdes, que opera diversas linhas municipais no consórcio Internorte, está renovando parte de sua frota com ônibus já utilizados por outras empresas. Nos últimos dias, entraram em operação alguns dos ônibus urbanos modelo Caio Apache VIP4 equipados com chassi Mercedes-Benz OF1721, que foram adquiridos da Aviação Ideal da Ilha do Governador. Esses veículos, que são equipados com ar-condicionado, passaram por um processo de manutenção e pintura, ganhando a tradicional identidade visual da empresa. Além de adquirir ônibus da Aviação Ideal, a Lourdes, como é conhecida entre os clientes, também comprou alguns ônibus provenientes da Transporte Flores, que possui sede em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Acredita-se que os veículos modelo Neobus Mega Plus, equipados com chassi Mercedes-Benz OF1721, possam entrar em operação até o mês de abril, mas após passarem pelo processo de pintura, ampliando a frota da empresa com ar-condicionado. Já no Paraná, a empresa Transporte Coletivo Cidade Canção, a TCCC, está renovando parte de sua frota com ônibus do modelo Caio Apache VIP5 Mercedes-Benz OF1519, de acordo com informações preliminares. São 20 unidades do modelo que são abastecidos com biodiesel. Nem a empresa de ônibus e nem o fabricante ainda confirmaram o número de coletivos adquiridos. Os novos ônibus já estão na cidade e devem, nos próximos dias, iniciar o processo de emplacamento e demais processos antes de iniciarem a operação municipal. A Suzantur informou de forma oficial nesta quarta-feira, dia 8 de março, ao Diário do Transporte, a programação do início das operações das próximas linhas rodoviárias, no contexto de arrendamento autorizada pela Justiça dos Serviços, que eram autorizados para Itapemirim e Caiçara. A informação foi confirmada oficialmente pelo proprietário da Suzantur, Claudinei Brogliato, ao Diário do Transporte, no fim da manhã. Podem haver alterações dependendo da NTT, mas segundo o Brogliato, a empresa trabalha com as estimativas das seguintes datas. Programação das novas operações são: no dia 10 de março de 2023, teremos as seguintes linhas: de Volta Redonda a Curitiba, com horário das 5 horas e 30 minutos da tarde, de Curitiba a Volta Redonda, com 9 horas e 25 minutos, de São Paulo ao Rio de Janeiro, com horários de 7h15 da manhã, 1 hora da tarde, 11 horas da noite e 11 horas e 49 minutos da noite, e no trecho Rio-São Paulo de 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, 11 horas da noite e 11 horas e 59 minutos da noite. No dia 17, teremos o trajeto de São Paulo a Vitória, no Espírito Santo, com horário de 3 horas e 30 minutos da tarde. E no dia 18, teremos a linha Guarapari-Belo Horizonte, com horário de 8 horas e 15 minutos da noite, e de Belo Horizonte para Guarapari, com horário de 10 horas e 45 minutos da noite. Segundo Brogliato, outras linhas devem ser retomadas em breve. A estimativa é de que as passagens estejam disponíveis já no site www.novaitapemirim.com.br. Desde o dia 4 de março de 2023, a linha São Paulo-Curitiba já está em operação. 2 trens do monotrilho bateram nas imediações da estação Sapopemba, na zona leste de São Paulo. De acordo com informações do local, as composições estavam sem passageiros, mas por causa do acidente não houve operação entre as estações Vila União e Jardim Colonial da linha 15 Prata, até 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 8 de março. A partir das 7 horas, toda a linha foi paralisada segundo o aplicativo do metrô. Também por volta das 7 horas da manhã, toda a Avenida Sapopemba foi interditada no sentido centro por causa de um movimento
sindical dos metroviários, segundo o metrô em nota. A operação da linha 15 Prata foi totalmente paralisada por volta das 7 horas da manhã. As estações foram fechadas e os trens estão sendo recolhidos para o pátio oratório. A paralisação aconteceu em virtude de um movimento do sindicato. Ônibus da empresa Paese foram acionados. Metroviários dizem que um dos operadores que monitorava um dos trens ficou ferido no ombro. O metrô não confirma oficialmente. O Diário do Transporte procurou o metrô, que disse que vai investigar e que acionou 30 ônibus da Paese. Depois, por causa da demanda, houve necessidade de mais 10 ônibus, ampliando para 40. Por volta das 4 horas e 30 minutos da manhã, fora da operação comercial durante o posicionamento dos trens ao longo da linha 15 Prata, duas composições se chocaram levemente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto. O operador de um dos trens teve uma luxação no braço e foi encaminhado para o atendimento médico. O metrô já iniciou apuração para saber o motivo desta colisão. O Paese foi acionado para atender aos passageiros ao longo de toda a linha 15 Prata. A operação dos trens da linha 15 Prata está paralisada por um movimento sindical. A 7 informou os bloqueios que mudaram ao longo da manhã. A SP Trans informou que os desvios de 25 linhas de ônibus. A SP Trans informa que 25 linhas de ônibus estão desviadas desde as 7 horas da manhã desta quarta, dia 8 de março, em razão de interferência na Avenida Sapopemba com a Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas no sentido centro. Os desvios são normais até a Avenida Sapopemba, Rua Antônio de França e Silva, Rua Cristóvão de Vasconcelos, Rua Forte de Iguatemi, Avenida Custódio de Sá e Faria, Avenida Sapopemba, prosseguindo normal. Além de não poder contar com a linha 15 Prata de monotrilho, onde dois trens bateram às 4 horas e 17 minutos da manhã desta quarta-feira, dia 8 de março. Passageiros de um ônibus que faziam o atendimento emergencial aos usuários tiveram outra dificuldade. Um veículo de grande porte com 23 metros de comprimento ficou entalado em uma valeta no trajeto sob um trecho do sistema de trens leves suspensos que teve de ser interrompido por causa da batida. O ônibus é de prefixo 51576 da empresa Via Sudeste, que já opera há tempos nos serviços emergenciais para acudir os passageiros do monotrilho sempre quando ocorrem problemas graves ou quando a linha 15 é paralisada para testes de sinalização e controle. Ocorre que a Avenida Sapopemba, próxima à estação Sapopemba, onde ocorreu a batida no sentido centro, teve de ser interditada pelo risco de peças dos trens que caíram sobre a via causada na ciclovia. O Diário do Transporte procurou a SP Trans, responsável pelo gerenciamento dos ônibus da cidade, que informou que os passageiros foram transferidos para outro ônibus. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego, informou que o rodízio municipal de veículos para o período das 5 horas da tarde às 8 horas da noite desta quarta-feira foi suspenso em razão da chuva que atinge a cidade. O verão provocou caos com alagamentos e dificultou a circulação de ônibus e trens. Além disso, uma batida de dois trens do monotrilho em Sapopemba, ainda na madrugada, interrompe a linha 15, parcialmente ainda na tarde e noite. Na parte da manhã, restrição vigorou normalmente. E falando em chuva, o forte temporal que atinge São Paulo e região metropolitana nesta quinta-feira, dia 9 de março, atrapalha os deslocamentos em geral e os transportes. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, vias como a Avenida Professor Inácio de Anhaia Melo, na Vila Prudente, a Avenida Alcântara Machado, na Moca, e a Rua Pedro Malaquias, em Aricanduva, Vila Formosa, todas na Zona Norte, encontram-se intransitáveis por conta de alagamentos. Na Zona Oeste, mais precisamente na Lapa, na Avenida Ordem e Progresso, também não pôde ser acessada devido à água na via. O Diário do Transporte procurou a SP Trans sobre possíveis desvios em linhas municipais e a MTU sobre as linhas e aguarda.
E não foi só isso. Até os trens foram afetados pela chuva. Mais um dia de chuva de verão e mais um dia de sofrimento. A linha 10 turquesa da CPTM parou entre as estações Santo André e São Caetano do Sul por causa de alagamentos. A CPTM explica por meio de nota que as operações são parciais. Às 2 horas e 55 minutos da tarde desta quinta-feira, dia 9 de março, foram identificados pontos de alagamentos na região de Estação Utinga, linha 10 turquesa, devido às fortes chuvas da região metropolitana de São Paulo. Por conta desta ocorrência, a circulação dos trens está interrompida no local. Os trens com sentido a Rio Grande da Serra estão conseguindo ir até a estação São Caetano do Sul e os trens com sentido à estação Brás vão até a estação Professor Celso Daniel Santo André. O sistema Paese já foi acionado para auxiliar os passageiros no trecho mencionado. Também há bloqueios em vias de ônibus, tornando o deslocamento impossível nesta quinta-feira, tarde típica de verão. Voltando a falar do monotrilho, o TCE, Tribunal de Contas da União, determinou que o metrô de São Paulo preste esclarecimento sobre problemas relacionados com a segurança de sistemas e para os passageiros que podem resultar em acidente como a batida dos trens da linha 15 prata de monotrilho que ocorreu na madrugada de quarta-feira, nas proximidades da estação Sapopemba, deixando um funcionário machucado sem gravidade e impedindo a circulação em todo o trecho até às 6 horas da manhã desta quinta-feira. Foi necessário acionar ônibus da Operação Plaésia, plano de atendimento entre as empresas em situação de emergência. A batida é citada no documento de quinta-feira ao qual o Diário do Transporte teve acesso. Outras falhas também são mencionadas, inclusive de linhas concedidas à iniciativa privada, como a 4 amarela do metrô. O despacho é assinado pelo conselheiro Dimas Ramalho, que é relator das contas do metrô no exercício de 2023. O metrô tem 10 dias para responder. Se o metrô não responder, o TCE São Paulo pode determinar que seus próprios agentes busquem as informações no órgão e até mesmo pode acionar o Ministério Público do Estado, que já investiga a linha 15. São 11 questões, entre as quais sobre planos para evitar acidentes, a relação com as concessionárias e se a quantidade de ônibus da Operação Paese tem sido suficiente quando ocorrem os problemas no sistema de trilhos. Número 1. Existência de planejamento para a prevenção de falhas e acidentes. 2. Cronograma de manutenções preventivas. 3. Contratos com empresas de manutenção, inclusive consignando de que forma se dá ao monitoramento e avaliação dos serviços prestados. 4. Plano de contingência para situações de crises. 5. Se o quantitativo de transporte disponibilizado pelo Paese tem sido suficiente para atender às demandas quando acionado. 6. De que forma se dá a divulgação aos usuários sobre as ações e serviços de apoio disponibilizados em situações emergenciais. 7. Divulgação aos usuários sobre as ações de segurança nas plataformas, especialmente em situações de anormalidade. 8. Junte aos autos de vistoria do Corpo de Bombeiros de seus imóveis, pátios e terminais. 9. Como interveniente no contrato de concessão, quais medidas adotou para apurar eventual responsabilidade da concessionária em virtude da falha ocorrida da linha 4 amarela no mês de fevereiro do presente exercício. 10. Exponha como ocorre a governança de informações entre a STM, CMCP e Metrô, quando a gestão dos contratos, comunicação de falhas operacionais, apuração de responsabilidade e aplicação de eventuais sanções às concessionárias. E por último, o número 11. Quantos processos para apuração de responsabilidades das concessionárias foram abertos nos últimos 12 meses e quantos ainda estão em transmissão, informando sobre a data de abertura dos processos, seus resultados e aplicação de eventuais sanções. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Policiais rodoviários federais desconfiaram na manhã desta quarta-feira. Desconfiaram de um ônibus rodoviário no quilômetro 278 da BR-116 em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Foi dada a ordem de parada, obedecida pelo motorista. Ao realizarem a vistoria no veículo modelo Marco Polo Paradiso 1600 LD Scania, desconfiaram de marcas no motor. Levantando a numeração do propulsor, os policiais descobriram que se tratava de um motor de um caminhão modelo Scania G400.
eventos. Segundo a nota da PRF, os agentes realizaram consultas aos sistemas de segurança pública e constataram a existência de uma queixa de furto, registrada em 3 de julho de 2019 na cidade de Jacareí, no interior paulista. O ônibus então foi apreendido. Ainda de acordo com a PRF, quando questionado, o condutor, que também é dono do coletivo, afirmou que adquiriu o bloco do motor em uma empresa localizada na cidade de Patos de Minas, após o ônibus apresentar um defeito mecânico. A ocorrência foi encaminhada para o depot de Teófilo Otoni. Um micro-ônibus do sistema de transporte público da cidade de São Paulo colidiu com um poste na Avenida Rodrigues Montemor, na Zona Sul, na manhã da quarta-feira, deixando 4 pessoas feridas. A batida aconteceu em uma ladeira, quando o veículo batendo a traseira no poste, que veio a cair parcialmente. Testemunhas que estavam pelo local e presenciaram o acidente acionaram a polícia e serviços de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros informou ao Diário do Transporte que a equipe foi acionada por volta das 7h32 da manhã, enviando ao local 2 viaturas e contando com o apoio do SAMU. Das 4 vítimas, a primeira foi levada ao hospital por populares, 2 socorridas pelo SAMU e uma atendida pelos bombeiros, todas elas com ferimentos sem gravidade. A SP Trans informa que o programa de redução de acidentes em transporte está apurando a ocorrência envolvendo o ônibus de prefixo 68739 da linha 5018/10, Shopping Interlagos Jabaquara, da A2 Transportes, por volta das 7h25 da manhã desta quarta-feira, na Avenida Rodrigues Montemor 504, cidade Domitila, sentido centro. Em nota enviada ao Diário do Transporte, a SP Trans destaca que há desvio de 4 linhas na região. Em razão da ocorrência, 5 linhas estão sendo desviadas em ambos os sentidos, sendo elas 5818/10 e 5018/31, Shopping Interlagos Jabaquara, 5128/10, Jardim Apurá, Metrô Conceição, 5757/10, Cidade Júlia, Metrô Conceição e 6338/10, Jardim Miriam, Parque Ibirapuera. O desvio no sentido centro é normal até a Avenida CUPC, desvia pela Rua Vicente Leite, Rua Eduardo de Sá, Rua Coronel Teodoro Ferreira, Rua Professor Nelson Senna, Rua Rui Azevedo Sodré, Avenida Santa Catarina e Rua Benigno Carreira, seguindo normal. Desvio no sentido bairro normal até a Rua José Estevão de Magalhães, desvia na Rua Benigno Carreira, Avenida Santa Catarina, Rua Rui Azevedo Sodré, Rua Professor Nelson Senna, Rua Teodoro Ferreira, Rua Eduardo de Sá, Rua Margarida Zing, Rua Vicente Leite e Avenida CUPC, seguindo normal. Uma colisão envolvendo uma carreta e um ônibus urbano da empresa Joafra, modelo Mascarello Granvia, de prefixo 1470, deixou diversos feridos na tarde desta terça-feira. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da tarde na BR-407, nas proximidades do Complexo Penal de Juazeiro, no interior da Bahia. A linha que o ônibus faz e o número de pessoas feridas no acidente ainda não foram informadas. Funcionários do Complexo Penitenciário de Juazeiro prestaram os primeiros socorros aos feridos, incluindo o motorista do ônibus da Joafra. As causas do acidente deverão ser investigadas. Um jovem de 20 anos, identificado como Danilo Luciano Nunes, morreu no início da tarde desta terça-feira, ao se chocar contra um poste de iluminação na Avenida Belém de Judá. De acordo com a TV Jornal, o acidente ocorreu quando o jovem estava dentro do coletivo da empresa Vera Cruz, que operava a linha 141 Jardim Monte Verde TI Tancredo Neves, e tentava escalar pela janela para tentar chegar ao teto do ônibus e, com isso, realizar a prática do surf no coletivo. Ao bater contra o poste com o coletivo em movimento, o jovem morreu na hora com forte impacto, chamando a atenção de quem passava pela região entre os bairros de Coab, no Recife, de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. A prática do surf nos ônibus segue crescente, já que a impunidade e a falta de fiscalização seguem no Recife e também em cidade da região metropolitana. As empresas de ônibus informaram que o problema é de segurança pública e que não conseguem evitar. Dizem ainda que a maioria dos praticantes fazem por diversão, não por necessidade, para não pagar a passagem.
Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus rodoviário da aviação Bastos deixou uma pessoa ferida na tarde desta última terça-feira, na altura do quilômetro 1,8 da via, em Vens Vieira, na Serra de Angatuba, no interior de São Paulo. A linha em que o coletivo fazia no momento do acidente, assim como o número de passageiros, não foi informada. No ônibus não houve feridos. O condutor do carro perdeu o controle da direção e colidiu na lateral do coletivo. O mesmo ficou preso às ferragens e foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de São Paulo, sendo encaminhado para um hospital da região. Um passageiro da Expresso da Mantina, que fazia a linha Campo Grande-Rio, acabou preso na manhã desta última terça-feira. Os agentes da Polícia Militar Rodoviária da Adamantina abordaram o coletivo na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e perceberam que o passageiro seguia nervoso com a presença da equipe de fiscalização. Durante a verificação, o motorista do coletivo afirmou que o passageiro da poltrona 27 seguia com bagagem e, ao verificar o bagageiro do coletivo, os militares encontraram cerca de aproximadamente 97 tabletes de erva entorpecente e 3 invólucros de crack, além de um revólver calibre 38. O passageiro foi preso em flagrante e foi encaminhado para a Polícia Civil de Dracena. O mesmo informou que receberia R$ 5.000 para encaminhar um entorpecente de Campo Grande para Campinas. Uma mulher de 33 anos, que não teve identidade revelada, morreu após ser atropelada por um ônibus rodoviário da empresa Central Bahia, na altura do quilômetro 14, na BR-020. O Corpo de Bombeiros de Goiás informa que o acidente ocorreu na noite desta última terça-feira na zona rural de Formosa, no entorno do Distrito Federal. O motorista do coletivo tentava ultrapassar um caminhão no momento em que atingiu a vítima. Aos militares, o condutor da aviação Central Bahia informou que viu a mulher no mesmo da rodovia e que tentou frear, porém não conseguiu parar o ônibus e nem desviar da vítima, que bateu contra o para-brisa. O motorista acabou de sair da cidade de Formosa e seguia com o ônibus para o município baiano de Guanambi. Agentes do SAMU foram acionados para a ocorrência e constataram o óbito da mulher. Não foi informado se a mulher tentava atravessar a pista quando foi atropelada. A Polícia Civil de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal também foram acionados para o local da ocorrência. A Aviação Central Bahia ainda não se manifestou sobre o acidente até a publicação dessa reportagem. Um ônibus rodoviário da empresa Gontijo tombou na madrugada desta quarta-feira na altura do quilômetro 251 da BR-365 em Buritizeiro. Agentes do SAMU dos municípios de Pirapora e Várzea da Palma foram deslocados para o atendimento da ocorrência. O coletivo saiu de São Paulo e seguia para a Bahia com 34 passageiros. Ao menos 17 pessoas foram socorridas pelo SAMU, entre elas 2 crianças. Uma menina de 7 anos apresentou fratura no membro superior esquerdo, assim como escoriações no corpo e no rosto. Uma mulher de 53 anos, que apresentava ferimentos mais graves, estava com traumatismo crânioencefálico moderado e os feridos foram encaminhados para o hospital de Pirapora. A Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência e deve investigar as causas do tombamento e a linha em que o ônibus fazia, não foram informadas. No Piauí, um ônibus escolar que transportava alunos da escola de Eslebão Veloso ficou atolado na rua do Alagrete, no bairro Santa Clara, na manhã desta última quarta-feira. Os moradores da cidade do interior do Piauí informaram que a falta de investimento em infraestrutura vem causando diversos problemas em inúmeras ruas do município, causando acidentes como esse. O incidente ocorreu nas proximidades da Avenida Sambaíba e chamou a atenção de moradores e de quem passava pela região. A empresa de abastecimento de água e saneamento básico do estado brasileiro do Piauí informa que o problema do vazamento na região já foi corrigido, porém o buraco segue aberto. A prefeitura de Elisbão Veloso ainda não se informou sobre os problemas e buracos denunciados pelos moradores até a publicação desta reportagem. Uma forte colisão envolvendo uma caminhonete e um ônibus rodoviário da empresa Cirlei Turismo, modelo Campione HD Volvo, deixou um morto em Belo Jardim, no interior do Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 00h40 desta quinta-feira, na altura do quilômetro 180 da BR-232, após a caminhonete invadir a pista contrária e colidir fortemente contra o ônibus.
Agentes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco foram acionados e o motorista da caminhonete e a passageira que estava no veículo foram atendidos e encaminhados para o Hospital de Restauração em Recife. A unidade de saúde confirmou que o motorista, que não teve identidade revelada, não resistiu e morreu aos ferimentos. Agentes do SAMU atenderam o motorista do ônibus e uma passageira que apresentaram ferimentos leves. A empresa precisou encaminhar outro coletivo para que seus clientes pudessem seguir viagem em direção a Toritama. As causas do acidente devem ser investigadas. O Departamento de Estradas de Rodagem iniciou hoje, dia 9 de março, uma obra na Curva do Carvão, na Serra Velha da Estrela, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em razão da obra, os ônibus não passam pelo trecho. A previsão é que os serviços sejam concluídos apenas no domingo, dia 12. Por conta da interdição na Serra da Velha da Estrada, a CPTrans, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, faz um esquema de baldeação para manter a operação das linhas 413 Lopes Trovão, 420 Meio da Serra e 453 Meio da Serra via Souza Franco em Lopes Trovão. Quem precisa fazer o trajeto entre Pontilhão e Alto da Serra conta com transporte gratuito, feito por vans que atendem também no sentido contrário do Alto da Serra para o Pontilhão. A previsão, segundo a Prefeitura de Petrópolis, é que a circulação dos ônibus seja retomada na segunda-feira. Caminhões que precisam seguir pela Serra Velha da Estrela também não podem passar pelos trechos das obras. As linhas de transporte universitário de São Sebastião, em São Paulo, que tem como destino a cidade de Mogi das Cruzes, retomam as operações nesta quinta-feira, dia 9 de março. Com a liberação da rodovia Mogi-Bertioga, a Prefeitura de São Sebastião autorizou que o transporte de estudantes universitários volte a operar, seguindo os mesmos horários. Na rodoviária, a linha 04 tem saída marcada para as 4 horas da tarde. Já às 4 horas e 45 minutos da tarde, o ônibus da linha 05 sai da estrada do Cascalho. E às 3 horas e 20 minutos, a linha 06 sai também do terminal rodoviário do centro. Podem utilizar o transporte universitário os estudantes que já tiveram sua solicitação analisada e deferida pela Secretaria de Educação. A Expresso Itamaraty venceu a licitação para operar um dos setores do transporte intermunicipal por ônibus rodoviários de Mato Grosso. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. A empresa ofereceu o menor valor de outorga de 18 milhões de reais para a exploração do serviço na área MIT-7 da Alta Floresta na categoria básica. O contrato é válido por 20 anos, onde a empresa deve realizar o atendimento e operar as linhas que conectam os municípios desta área. Algumas das principais cidades atendidas na área da operação da empresa são Alta Floresta, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Matupá, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Colíder, Nova Santa Helena, Paranaíta, Nova Bandeirantes e Apiacas. A ABVE, Associação Brasileira de Veículo Elétrico, divulgou o balanço de veículos elétricos emplacados no Brasil no último mês de fevereiro. Em comparação com o mesmo mês de 2022, houve um aumento de 25,01% no total de unidades. No mês de fevereiro de 2023, 4.294 veículos eletrificados foram emplacados, enquanto no ano anterior foram registrados 3.435 emplacamentos. Quando a comparação abrange os dois primeiros meses do ano, em 2023, o total de veículos eletrificados emplacados foi de 8.797 veículos, o que representa um aumento de 46,78% em relação ao mesmo período de 2022. O destaque vai para os veículos da BEV, veículos elétricos 100% a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in, que tiveram a grande evolução do mercado. No ano passado, 402 unidades dos veículos BEV foram emplacados no mês de fevereiro. Em 2023, apenas no mês de fevereiro, foram 138 emplacamentos, um aumento de 58,71%. Os veículos da PHEV tiveram alta ainda mais expressiva. Foi registrado um aumento de 134,80% nos emplacamentos. Só em fevereiro deste ano, 1.383 unidades foram emplacadas, contra 589 em fevereiro de 2022. Também houve aumento nos emplacamentos de veículos híbridos
os HEVs. Ainda considerando o mês de fevereiro, 540 veículos foram emplacados em 2023, antes 387 registradas no mesmo período do ano passado. Já os HEV Flex tiveram queda no comparativo entre fevereiro de 2022 e o deste ano. A retração foi de 15,75%, caindo de 2.057 unidades em 2022 para 1.733 em 2023. O ranking dos 10 modelos mais vendidos em fevereiro de 2023 são os seguintes. Em 10º lugar, temos o Song Plus da BYD, com um total de 178 unidades vendidas. Em 9º lugar, temos o Mercedes Classe C, com 189 unidades vendidas. Em 8º lugar, temos o Honda Civic, com 199 unidades. Em 7º lugar, o Caoa Chery Tiggo 7, com 203 unidades. Também, em 5º lugar, temos a Caoa Chery Tiggo 5X, com 431 unidades. Em 6º lugar, temos a Volvo XC40 com 336 unidades. Em 4º lugar, temos a Caoa Chery Tiggo 8 com 633 unidades. Em 3º lugar, temos o Volvo XC60 com 775 unidades. Em 2º lugar, temos o Corolla Altis da Toyota com 1.073 unidades e em 1º lugar temos o Corolla Cross da Toyota com 1.577 unidades. Passageiros que utilizam o metrô do Rio de Janeiro vão pagar mais caro pelo transporte a partir do próximo mês. Nesta quarta-feira, dia 8 de março, a Agência Reguladora de Transportes Públicos do Rio autorizou o aumento previsto para entrar em vigor no dia 12 de abril. O valor da passagem vai passar de R$ 6,50 para R$ 6,90. Após a confirmação do aumento, o governador Cláudio Castro anunciou em uma rede social que vai criar uma tarifa social metroviária medida semelhante à adotada em relação ao aumento das passagens dos trens. De acordo com a publicação, a tarifa social vai garantir que usuários do bilhete único intermunicipal paguem R$ 5,00 para utilizar o serviço. O governo do Rio de Janeiro informou que foi criado um grupo de trabalho com representantes da Rio Card e do Metrô Rio para organizar o cadastramento dos usuários, mas a data de início ainda não foi divulgada. As condições para solicitar a tarifa social no metrô devem ser as mesmas adotadas pela Supervia: possuir obrigatoriedade de cartão Rio Card mais vinculado ao CPF, habilitar o bilhete único intermunicipal, ter ganho mensal de até R$ 7.507,49, ter idade entre 5 e 64 anos, trabalhadores que não tenham carteira assinada ou que não possuam renda terão direito à tarifa social mediante cadastramento. Participando da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, a BYD, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, deve apresentar todos os seus negócios voltados ao mercado de energia limpa, mobilidade elétrica e logística verde no evento, que acontece entre os dias 13 e 14 de março no Hotel Royal Tulip, na Asa Norte, em Brasília. De acordo com a empresa, uma das grandes soluções sustentáveis que serão apresentadas pela Frente Nacional de Prefeitos são os ônibus elétricos que proporcionam deslocamento de massa sem emissão de gases poluentes. Cada ônibus totalmente elétrico da fabricante diminui a emissão de 118,7 toneladas de CO2 ao ano na atmosfera em média. O número equivale ao plantio de 847 árvores por veículo, considerando 72 mil quilômetros rodados no ano. Ainda segundo a BYD, há 70 mil exemplares de seus ônibus elétricos circulando por todo o mundo, sendo que na América Latina há 1.500 ônibus urbanos 100% elétricos em operação. Também há 424 ônibus elétricos em operação no Chile, onde 230 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas. Na planta do Brasil, a empresa tem capacidade de produzir até 2.000 chassis de ônibus por ano. Já são 93 ônibus elétricos em circulação em 13 cidades do país: em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, região metropolitana de Salvador, Vitória, Campinas, Maringá e São José dos Campos, entre outras.
A presença do anjo da guarda, um dispositivo eletrônico que impede que os ônibus se movimentem com as portas abertas ou se abrindo e fechando, impediu que uma aviação pagasse R$ 40 mil de indenização por danos morais e mais de R$ 2.602,81 como danos materiais a uma passageira que alega ter se machucado no momento do desembarque por culpa da Companhia de Transportes em Serra no Espírito Santo. A decisão do juiz Dejairo Xavier Cordeiro é de 9 de fevereiro deste ano, mas somente foi divulgada pela assessoria de imprensa no dia 1º de março de 2023. A usuária inicialmente moveu processo contra a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória. Depois, inseriu na ação as empresas Viação Praia Sol Limitada e Vereda Transportes Coletivos Limitada. Somente depois, a defesa da passageira diz que a companhia envolvida de fato era a Aviação Grande Vitória. O acidente alegado pela usuária ocorreu na linha 515, que liga o terminal Laranjeiras ao terminal Campo Grande via Beira-Mar. Segundo o despacho, a linha é operada pelas 3 empresas e a defesa da autora do processo não comprovou qual de fato era a proprietária do ônibus envolvido. Além disso, no processo, a Gran Vitor destacou que seus ônibus possuem anjo de guarda para impedir ou reduzir os riscos de acidentes de embarque e desembarque. A alegação sobre o anjo da guarda foi levada em conta pela Justiça. A apresentada contestação pela nova demanda aventou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não é a proprietária do veículo envolvido no suposto acidente, devendo ser excluída da relação processual. No mérito, alertou que o veículo conta com um mecanismo chamado de anjo da guarda, que impede o veículo de dar partida antes de ter suas portas completamente fechadas, caindo por terra as teses alegadas pela autora, afastando o nexo de causalidade entre o suposto dano e o fato ocorrido, que a estrutura do veículo é construída a não permitir que seus usuários sofram lesões. Suporta conduta de ordem moral ou material, razão pela qual devem ser indeferidos no presente caso, ou, em hipótese reserva, que seja fixada em valor razoável e conduzente com danos sofridos. De todo o alegado, concluiu de ser de rigor a improcedência de pedido formulado na petição inicial das folhas 207 a 260. Cabe recurso da decisão, que pode ser revertida caso a passageira prove que houve culpa da empresa ou que o anjo da guarda não estava funcionando. Para demonstrar os modelos de ônibus que vão compor a frota de coletivos elétricos nas linhas municipais no processo de renovação pelas empresas, a Prefeitura de São Paulo vai colocar à disposição, juntamente com as viações e as fabricantes, 5 unidades que farão gratuitamente o trajeto entre o terminal rodoviário do Tietê e o Sambódromo de Anhembi, na zona norte da capital paulista, onde, no dia 25 de março de 2023, ocorre a Fórmula E Corrida de Carros Elétricos. A informação é do prefeito Ricardo Nunes, em resposta ao questionamento do Diário do Transporte na manhã desta terça-feira. Nunes visitou o circuito que vai abrigar o evento e engloba a pista de desfile de Sambódromo e as vias do entorno. Estão previstos 4 ônibus do tipo padrão, com 2 eixos e de 15 metros de comprimento de 3 eixos. Os veículos fazem parte da parceria anunciada entre o Poder Público e a Enelx, do dia 8 de novembro do ano passado, que prevê funcionamentos de R$ 8 bilhões para o cumprimento da meta para a Prefeitura para as viações colocarem em circulação 2,6 mil ônibus elétricos até o fim de 2024, quando acaba a atual gestão do prefeito Ricardo Nunes. A Autoviação Catarinense, do Grupo JCA, anunciou nesta quarta-feira, dia 8 de março, o embarque imediato nos terminais de ônibus na Santa Catarina. O bilhete de passagem eletrônico já está em vigor em outros estados. O BPE permite com que passageiros que fazem a compra pela internet ou aplicativos embarquem, apenas mostrando o QR Code e um documento com oficial original com foto ao motorista, sem precisar passar pelos guichês da rodoviária. No ano passado, foram comercializados mais de 1,5 milhão de passagens com origem em Santa Catarina. A partir de agora, nossos clientes terão uma experiência de comprar e embarque 100% digital, sem precisarem imprimir o bilhete em casa ou chegar antes na rodoviária para
passar no guichê. Estamos muito felizes em viabilizar essa facilidade na região, conforme a lei regulamentar, impactando positivamente a jornada dos clientes e também o meio ambiente, explica em nota o diretor da Unidade de Transporte de Passageiros do Grupo JCA Anwar Elaei. O Grupo JCA também anunciou o lançamento recente de um canal de compra de passagens via WhatsApp. A disponibilização de opções vem de pagamentos via Pix, a possibilidade de atendimento digital via chatbot nos sites, os ônibus com Wi-Fi e entradas USB nos assentos para que os passageiros possam carregar seus dispositivos, além de possuírem sistemas de segurança semi-autônomos. Ainda um canal de suporte 24 horas via WhatsApp para os clientes que virem passar por assédio ou importunação durante as viagens, o SOS Bus. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Não esqueça que em breve teremos mais notícias para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.